E aí, torcedor tricolor, bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. Título: o choque rei do desânimo. Quando Palmeiras e São Paulo nos entregam um clássico sem alma, o torcedor do São Paulo tá cansado. Cansado de ver um time que entra em campo em clássico como se fosse mais uma terça-feira qualquer? E o que aconteceu nesse último choque rei foi mais do mesmo. Um São Paulo sem vida, sem tesão, sem vontade de disputar cada bola como se fosse a última. Palmeiras 1-0 São Paulo. E podia ter sido 0x0, porque, olha, que jogo tenebroso, hein? E não tô falando só por ter perdido, tô falando porque foi ruim de assistir, foi chato, foi lento. É revoltante ver o São Paulo jogar um clássico com essa passividade toda. A bola rolava no Allianz Parque e o que a gente via era um festival de passes laterais, chutões e um São Paulo com medo de agredir. Como assim, gente? Medo de atacar? De ir pra cima? De se impor? Não é esse o São Paulo que eu aprendi a torcer. O que a gente viu foi um time burocrático, encaixotado, aceitando o domínio do adversário, mesmo que esse domínio também fosse preguiçoso. O Palmeiras não fez nada demais, mas fez o suficiente para vencer, porque o São Paulo simplesmente não tentou. E olha, nem adianta vir com papinho de mas o elenco tá desgastado, tem lesão, estamos em transição. Todo time tem problema. O problema do São Paulo é a postura, é a falta de atitude. O time entrou em campo e parecia conformado com o empate, só que esqueceu que do outro lado tinha um time frio, que se der uma brecha mata o jogo. Foi o que aconteceu. Um vacilo, um lance e pronto. Gol do Palmeiras. E a gente, de novo, olhando, reclamando, lamentando. O torcedor quer ver vontade, quer ver garra, quer ver jogador suando sangue em clássico. E não é isso que a gente tem visto. A falta de criatividade no meio-campo é assustadora, é tudo lento, previsível. Não tem drible, não tem passe em profundidade, não tem tabela. É como se os caras tivessem medo de errar. E aí acabam não fazendo nada. E aí a gente perde. De novo, o Flávio Prado ficou revoltado com o nível do clássico. E com razão. Porque se até a imprensa, que costuma ser mais fria, mais contida, tá incomodada, imagina o torcedor. A gente sofre. A gente investe tempo, dinheiro, emoção. E o que a gente recebe de volta? Um time que parece que não sente o peso da camisa. Que não sente o peso de um choque rei. É revoltante! E o mais irritante é que não é a primeira vez. O São Paulo já vem colecionando apresentações pífias em clássicos. Não é novidade. E ninguém resolve, ninguém cobra, ninguém dá tapa na mesa. Fica tudo por isso mesmo. Daqui a pouco tem outra derrota e mais uma coletiva com discurso manso, pedindo paciência, falando em evolução. Evolução onde a diretoria também precisa ser cobrada. Porque se o técnico não tá conseguindo tirar mais desse elenco, precisa de reforços, precisa de atitude. O São Paulo é gigante. Não pode viver de lampejos. Não pode viver de quase deu. A gente precisa voltar a competir de verdade, a entrar em campo com sangue nos olhos, principalmente em clássico. Clássico é guerra, não é amistoso. E sim, a gente sabe que o Dorival tem méritos, tem história, tem crédito, mas não pode viver de passado. A exigência tem que ser constante. E ele precisa entender que não dá pra entrar com esse meio-campo sonolento contra um time intenso como o Palmeiras. A gente perde o meio de campo e perde o jogo. Foi o que aconteceu. De novo. A zaga até tentou segurar, mas não dá pra segurar. O tempo todo, quando o time não agride, quando o time não incomoda, o adversário vai amassando, até uma hora a bola entrar. E aí, meu amigo, já era. O São Paulo não tem poder de reação. Parece um time que quando toma um gol se desliga. É preocupante. E se o torcedor tá cobrando, é porque ama o clube, é porque se importa, é porque quer ver o São Paulo grande de novo. E o São Paulo grande começa sendo grande em clássicos. A gente não pode mais aceitar esse tipo de atuação apática. Não dá. É preciso dar um basta. Tem que mudar a postura. Tem que mudar já. E não é pedir milagre. É pedir o básico. Entrega, vontade, comprometimento. O torcedor quer ver o time mordendo, brigando, disputando cada centímetro do campo.
Porque talento todo mundo sabe que esse elenco tem, mas falta vontade, falta garra, e isso não pode faltar nunca, principalmente num clássico. Clássico é onde se mede caráter, é onde o time mostra quem é. E o São Paulo não mostrou nada. Saiu de campo como se tivesse jogado um jogo qualquer. Isso dói, isso machuca, isso revolta, porque a gente sabe que dá pra mais. A gente sabe que esse time pode entregar mais, mas não entrega, e assim a gente vai acumulando frustrações. Um empate aqui, uma derrota ali, e o campeonato vai passando. E a gente vai ficando pra trás e vai vendo os rivais abrindo vantagem e vai ficando cada vez mais difícil acreditar que vai mudar. Mas a gente continua torcendo, porque ama esse clube, só que amar também é cobrar, amar também é exigir. E o São Paulo precisa entender que não dá mais para viver nessa bolha. Tem que acordar, tem que sentir a cobrança, tem que mostrar a resposta dentro de campo. Ficar em silêncio, aceitando tudo, só faz o time regredir mais ainda. A gente tá em 2025. Não dá mais para viver de 2005. O torcedor quer ver o São Paulo do presente forte, competitivo, brigando em cima, ganhando o clássico, calando torcida, rival, trazendo orgulho, e não essa sucessão de vexames que a gente tem colecionado nos últimos anos, e eu falo tudo isso com dor, com raiva, mas também com esperança, porque eu sei que dá pra virar esse jogo, dá pra reerguer o clube, mas precisa de atitude, de cobrança, de pressão, de mudança. A começar pelo vestiário. Tem que pegar quem tá se escondendo e colocar no banco. Tem que premiar quem rala, quem luta, quem não aceita a derrota. Não dá mais pra ser conivente com o fracasso. Não dá. Se continuar assim, vamos ser um time mediano, um coadjuvante. E o São Paulo nunca foi isso. O São Paulo é protagonista, é gigante e tem que ser tratado como tal. Portanto, que esse choque rei sirva de alerta. Que essa vergonha não passe batido. Que tenha consequência. Porque do jeito que tá, não dá. Tá na hora de virar homem, São Paulo. Tá na hora de mostrar que tem brio, que ainda tem sangue tricolor correndo nas veias. Porque se não mostrar agora, quando vai mostrar, a torcida fez sua parte. Foi, apoiou, acreditou. Mas não aguenta mais apanhar calada. E esse desabafo não é só meu, é de milhões. Porque quem ama, exige. E o São Paulo precisa urgentemente de uma resposta, de atitude, de vergonha na cara. A camisa é pesada demais para ser tratada com essa leveza. O São Paulo não pode ser só mais um no Brasileirão, e muito menos num clássico. É hora de reação, é hora de cobrança, é hora de mudança. Antes que seja tarde demais, antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude-se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Foi como uma bomba no coração da torcida são paulina. Quando tudo parecia estar se encaixando para uma temporada de afirmação e brilho das joias da base, um rumor vindo diretamente da Europa começa a ecoar pelos corredores do Morumbi. Wendel, o garoto prodígio, pode estar a caminho do Manchester City? Sim, você não leu errado. O clube bilionário comandado por Pep Guardiola estaria de olho no nosso craque, que aos poucos vinha conquistando seu espaço no time principal com atuações firmes, personalidade em campo e um talento que salta aos olhos até dos mais céticos. Difícil imaginar que, em tão pouco tempo, um jogador pudesse causar tamanho impacto, mas com o Wendel foi assim. Do CFA de Cotia direto para os holofotes do futebol mundial, o garoto vem chamando a atenção não só da imprensa nacional, mas também dos maiores olheiros do planeta. E o City, sempre com o radar ligado nas promessas do futebol global, teria feito sondagens concretas, segundo informações apuradas por veículos internacionais. A diretoria do São Paulo, como não poderia ser diferente, ainda trata o caso com máxima discrição. Mas nos bastidores, o clima é de tensão. Não é todo dia que se recebe uma proposta, ou mesmo o interesse de um dos clubes mais poderosos do planeta. E para um jovem como o Wendel, a chance de atuar na Premier League sob o comando de Guardiola soa como um sonho tentador. O torcedor tricolor, que já sofre com partidas duras e um calendário sufocante, agora encara também o temor de perder mais.
Uma das promessas lapidadas com tanto esforço. Depois de ver jogadores como Antony, Casemiro, Éder Militão e tantos outros voando o mundo afora, o clube se vê novamente no dilema entre manter um craque promissor ou abrir caminho para um negócio milionário que poderia aliviar as finanças do clube. O mais dolorido é que Wendel nem teve tempo suficiente para mostrar todo o seu potencial no profissional. Apesar das boas aparições, ele ainda está em fase de adaptação, sendo utilizado em jogos estratégicos e entrando aos poucos no esquema tático. Mas mesmo assim, já é tratado como joia por comissão técnica e torcida, que enxergam nele o potencial de se tornar um ídolo. A possível saída de Wendel acende um debate antigo no Morumbi. Até que ponto o São Paulo consegue resistir ao poder financeiro da Europa? E mais, estamos preparados para segurar nossos talentos até que realmente se consolidem como referências em campo? O caso de Wendel é mais um capítulo de uma história que o torcedor conhece bem, mas que nunca deixa de doer. Fontes ligadas ao staff do jogador não negam o assédio. O próprio empresário de Wendel teria confirmado que há conversas em andamento, mas nenhuma proposta oficial foi feita até o momento. Ainda assim, nos bastidores já se fala em cifras que ultrapassam a casa dos 15 milhões de euros, um valor irrecusável para qualquer clube sul-americano, especialmente um que ainda tenta se reequilibrar financeiramente. Na internet, a torcida reagiu com emoção. Enquanto alguns entendem que a venda pode ajudar a fortalecer o caixa do clube e até possibilitar contratações importantes, outros lamentam a perda precoce de um jogador que poderia marcar época no São Paulo. A hashtag #EificaWendel já começou a circular nas redes sociais, mostrando que a torcida quer lutar por sua permanência. E como não querer? Wendel representa o futuro. Sua entrega em campo, sua postura madura para a idade e a alegria que leva para os treinos encantaram o elenco e os torcedores. É o tipo de jogador que faz a gente sonhar com títulos, com um São Paulo ofensivo, vibrante, valente. A comissão técnica também teria sido pega de surpresa. Fontes de dentro do CT da Barra Funda afirmam que o técnico atual contava com Wendel para ser uma peça-chave no esquema da segunda metade da temporada. Sua versatilidade e inteligência tática vinham sendo trabalhadas com carinho e o plano era inseri-lo de forma definitiva no time titular nos próximos meses. É não pra por aí. Segundo apurações recentes, emissários do Manchester City já estiveram no Brasil para observar o jogador em loco. Assistiram a treinos fechados, analisaram estatísticas e acompanharam vídeos detalhados. O clube inglês, conhecido por seu planejamento minucioso, não dá ponto sem nó. A movimentação britânica acontece justamente em um momento de transição do elenco do City, que pretende rejuvenescer algumas posições estratégicas. Guardiola estaria à procura de jovens talentos capazes de compreender seu estilo de jogo desde cedo. E o Wendel, com seu perfil tático aguçado e bom passe, se encaixa perfeitamente nesse projeto. Para o torcedor, a dor é inevitável. Ver mais! Uma joia deixando o clube antes de brilhar com a camisa tricolor machuca, ainda mais sabendo que o São Paulo vem se reestruturando, reencontrando sua identidade, voltando a disputar títulos. Ter o Wendel no elenco poderia ser o diferencial em jogos decisivos, nos clássicos, nas competições internacionais? Resta saber agora se a diretoria tricolor vai conseguir segurar a pressão ou se optará por fazer caixa e buscar reforços para o restante do ano. A venda de Wendel poderia viabilizar contratações pontuais, mas também significaria abrir mão de um projeto de longo prazo baseado na base. A torcida segue atenta. Toda postagem do jogador nas redes sociais vira assunto. Os comentários pedindo sua permanência se multiplicam. O São Paulo vive um momento crucial, onde decisões como essa moldam o futuro do clube. Nos bastidores, há quem diga que outros clubes europeus também estariam observando Wendel. Bayern de Munique e PSG teriam feito sondagens iniciais. A concorrência pelo craque promete esquentar ainda mais o mercado. Enquanto isso, Wendel segue treinando com o grupo, focado, sem dar declarações públicas. O jovem sabe da importância de manter os pés no chão, mesmo com o mundo inteiro olhando para ele. O torcedor tricolor, por sua vez, torce para que esse seja apenas mais um boato passageiro
e que o Wendel permaneça no Morumbi, fazendo história com a camisa do clube que o revelou. Porque craques assim não nascem todo dia. E se o City quiser mesmo levar o Wendel, que saiba, não será fácil arrancá-lo do coração da torcida do São Paulo. Aqui, ele já é parte do sonho, parte da esperança, parte do futuro. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo!